Olá, seja bem-vindo ao Histórias do Mundo. O mendigo deu à luz ao bebê de uma estranha na rua. A forma que ela escolheu para agradecê-lo mudou sua vida. Embora o tráfego fosse bem ruim em Chicago, nesse trecho da rodovia, ainda estavam sem teto, sentado em um banco perto da casa abandonada. Ele acabou notando esse carro estranho de longe. Era um Chevrolet e estava fazendo barulho no trânsito. Então, até mesmo sem teto, percebeu que havia algo errado com o motorista. Depois de alguns minutos, o motorista conseguiu recuperar o controle do carro e o parou em frente ao prédio em ruínas, onde um sem-teto chamado Charles morava nos últimos 3 anos. Só então que o homem mal vestido percebeu que o motorista do Chevrolet era uma jovem, por algum motivo que o sem-teto ainda não sabia. A estranha tinha uma expressão de dor e sofrimento congelado no rosto. Percebendo que a mulher provavelmente precisava de ajuda, Charles rapidamente pulou do banco, assustado, e correu para o carro. Mas quando ele abriu a porta, uma imagem chocante apareceu diante de seus olhos. O fato era que a mulher que estava no volante estava grávida, e a julgar pelos gemidos, podia dar à luz a qualquer momento. "Moça, não tenha medo, eu vou ajudá-la", o homem sussurrou, jogando o banco para trás. "Quem é você? O que você está fazendo?", disse a mulher gritando de dor. O homem riu em resposta e disse baixinho: "Você não deveria estar falando agora. O que você precisa fazer é empurrar. Confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Então venha e não se distraia. E concentre-se nas suas contrações." Felizmente, a mulher em trabalho de parto não teve tempo para se preocupar. O homem sem abrigo estava certo, e assim ela simplesmente aceitou as suas palavras como um guia para a ação. Enquanto isso, o Charles não perdeu tempo e trouxe água quente de casa numa pequena tigela e uma garrafa de uísque aberta. "Aqui, tome um gole, vai te fazer sentir melhor." "Desculpa, não tenho mais nada para te oferecer", disse o homem que entregou a garrafa à mulher. Ela estava exausta pelas contrações dolorosas. Ela apenas olhou para Charles e tomou um pequeno gole. Nesse momento, sua cabeça ficou um pouco nebulosa e um calor agradável se espalhou por todo o seu corpo, o que lhe deu um alívio momentâneo. Claro que Rebecca Simmons já tinha secado a garrafa de álcool, mas teve um efeito ao mergulhar gradualmente na escuridão fantasmagórica, como se fosse um sonho, onde ouvia a voz de Charles que deu instruções claras do que ela precisava fazer. A próxima coisa que Rebecca se lembrou foi acordar na casa de Charles, quando o sol do meio-dia finalmente penetrou sua casa destruída. "Onde estou? Como eu cheguei aqui?", Rebecca pensou desesperadamente, tentando se lembrar de qualquer coisa. Os pensamentos da mulher foram interrompidos pelos rangidos da porta se abrindo. Levantando a cabeça, Rebecca viu um homem segurando seu bebê nos braços, enrolado em um pano limpo. "Você deu à luz a um lindo bebê. Ele é menino e grande demais. Ele deve pesar 9 quilos pelo menos", o homem disse com um sorriso que só agora Rebecca se lembrou dos acontecimentos da noite anterior e o que ela havia experimentado no caminho para o hospital, que ela nunca chegou. A Rebecca fechou os olhos e chorou envergonhada ao perceber que apenas algumas horas atrás esse homem havia feito o parto dela. Charles Adams sorriu compreensivelmente e, se aproximando, entregou o bebê para a nova mãe. Enquanto isso, o homem não sentiu nenhum constrangimento ao ver Rebecca seminua. Seu corpo estava parcialmente coberto por um cobertor velho. "Você me viu nua ontem? Que vergonha! E como você sabe se você deu à luz o bebê corretamente? E se meu bebê crescer deficiente por causa de suas complicações no parto?", Rebecca disse, chamando sua atenção. Não se preocupe, senhora. Aceite minha palavra. Eu sabia perfeitamente o que estava fazendo", Charles respondeu em um tom que não quebrou objeções. Tal confiança foi em parte causada por uma grande dose de álcool que ele já havia bebido de manhã, e em parte pelo fato de Charles ter dado à luz a muitos bebês em seu passado.
E claro que o homem estava extremamente relutante em pensar naquele período de sua vida. E foi apenas graças ao por acaso que ele foi lembrando disso. Provavelmente foi todo o álcool que o homem havia consumido que o fez contar a Rebecca toda a verdade sobre si mesmo. O fato é que 5 anos atrás, Charlie Adams era um ginecologista famoso. Conseguir uma consulta com ele era muito difícil. A vida do médico talentoso foi planejado por muitos anos e parecia que nada poderia interferir com esse plano. Naquela época, Charlie Adams já era casado e até se tornaria pai em breve. Infelizmente, devido a um terrível acidente de carro que custou a vida de sua esposa e seu filho não nascido, os sonhos brilhantes do médico talentoso não estavam destinados a se tornarem realidade. A dor de Charles pela perda de seus entes queridos acabou sendo tão grande. Então, o famoso ginecologista não conseguia pensar em nada melhor do que buscar consolo no fundo de uma garrafa de uísque. Assim, Charles estava constantemente bêbado. Charles não apenas destruiu sua carreira em apenas alguns meses, mas também perdeu todo o respeito de seus colegas que lhe levaram vários anos de trabalho duro para ganhar. Tendo perdido o emprego, o talentoso especialista hipotecou sua casa que ele herdou de seus pais falecidos. O dinheiro foi suficiente para cerca de 6 meses de vida. Após, Charles acabou na rua. E claro que o ex-médico não começou a reclamar pelos erros e fez o melhor para ganhar a vida, coletando recipientes de vidro, sucata de metal e papelão. Tendo recebido um golpe tão duro do destino, Charles achava que ele nunca teria a chance de voltar a praticar medicina. Quando sua triste história terminou, a garrafa na mão de Charles já estava vazia e seus olhos estavam cheios de lágrimas amargas. "Me perdoe, por favor. Eu não tinha ideia do que você teve que passar", Rebecca murmurou, gaguejando a cada palavra. "Vamos, não se preocupe com isso. O que aconteceu, aconteceu. Você não pode mudar o passado. Mas você poderia, por favor, explicar como você acabou dirigindo um carro tão longe em sua gravidez? O que o seu marido estava pensando que ele não poderia ter levado você?" Charles perguntou. Ao ouvir as palavras do mendigo, Rebecca de repente fez um som estranho de fuga e então explodiu em lágrimas amargas. Quando acabou, Rebecca Simmons nunca teve um marido e pai de seu filho. Eram colegas de trabalho que a deixou depois de morar junto depois de alguns meses. Nova funcionária entrou no escritório e ele não prestou atenção nela. O nome da nova mulher era Rebecca Simmons e ela tinha estudado em uma das melhores universidades de Chicago. No começo, ela não estava entre os outros funcionários da empresa comercial, que todos sonhavam em obter um aumento para poder pagar as férias nas praias quentes de Miami. Mas quando se descobriu que além de sua licenciatura em economia, Rebecca também sabia 3 idiomas. Um dos que era chinês deixou claro para todo o escritório que eles tinham uma nova estrela entre eles. Depois de 6 meses na empresa, Rebecca passou de uma funcionária comum para uma vice-diretora, que imediatamente chamou a atenção do astuto Brandon. Com certeza, não será difícil fazer com que essa idiota se apaixone por mim, e então ela definitivamente vai me ajudar a conseguir o cargo de diretor, pensou Brandon, que se acreditava ser o homem mais bonito do escritório. Infelizmente, Rebecca era uma jovem bastante ingênua na época, e portanto, ela quase imediatamente se apaixonou pelos encantos do homem experiente. A mulher solitária de 30 anos pensou que finalmente havia encontrado o amor verdadeiro, com o qual ela havia sonhado por tantos anos. Entretanto, tendo ido morar com Rebecca, Brandon começou a sugerir que eles deveriam se casar, esperando que tal união o ajudasse a avançar em sua carreira. Os jovens viveram juntos por cerca de 2 meses antes de Rebecca perceber que seu namorado realmente queria com ela. O relacionamento deles provavelmente teria durado muito mais se o conselho de administração não tivesse aprovado a candidatura de Rebecca para o cargo de chefe da empresa. Brandon simplesmente não podia aceitar esse fato e assim fez de tudo ao seu alcance para impedir que sua namorada tivesse sucesso em sua nova posição.
Por algum motivo, Brandon sentiu que se ele sabotasse Rebecca, ele poderia de alguma forma conseguir essa posição para si mesmo, ou pelo menos subir na carreira. Mas por causa da sua atitude, Brandon foi demitido da empresa, o que provou ser um funcionário bastante pobre. Apenas um mês após a separação, Rebecca descobriu que estava grávida. A notícia surpreendeu tanto a jovem que ela não conseguia aceitar por vários dias, e claro que fazer um aborto estava fora de questão para Rebecca. Então, ela sabia que teria esse bebê, não importa o que acontecesse. A futura mãe continuou a administrar a empresa, mesmo nos últimos estágios da gravidez. Ela acabou tendo contrações enquanto dirigia seu carro. Foi apenas por um feliz acaso que isso aconteceu, quando o sem-teto estava por perto e que ele realmente acabou por ser um dos melhores especialistas no campo da ginecologia e obstetrícia. A vida pode ser surpreendente, mas você provavelmente não deve ficar aqui por muito tempo. Esta casa, como você provavelmente notou, não é o melhor lugar para um bebê. Charles notou com um suspiro triste que ele não teve que repetir, porque Rebecca já estava se sentindo desconfortável naquela casa antes mesmo de Charles mencionar isso. Obrigada, Sr. Adams. A mulher despediu-se, sorrindo docemente para o salvador dela. Charles apenas acenou com a mão em resposta e olhou ao redor de sua casa sombria em busca de outra garrafa de uísque. O homem estava um pouco envergonhado pelo fato de ser um especialista talentoso. Ele tinha se rebaixado a ponto de estar vivendo em uma casa abandonada e comer somente o mínimo. Em suas palavras, ele disse: "Eu tenho apenas 40 anos. Charlie Adams resmungou, olhando para o seu reflexo no espelho, um velho com uma cerveja. E claro que o ex-ginecologista não poderia saber disso. Naquele momento, Rebecca Simmons só conseguia pensar em seu cavaleiro de armadura brilhante e sua triste história de vida. O fato é que o pediatra que examinou o recém-nascido na chegada da mulher no alto profissionalismo da pessoa que fez o parto. As lágrimas brotaram nos olhos de Rebecca ao se lembrar de como desconfiava do ginecologista sem teto. 3 meses passaram rapidamente. Charlie Adams continuou morando na casa abandonada na rua principal e ganha a vida fazendo biscates e coletando recicláveis. Para sua surpresa, quando viu o familiar Chevrolet parar na frente de sua casa, lá estava Rebecca Simmons, e ela estava com seu bebê na cadeira ao lado dela. "Você finalmente veio me visitar e trouxe o carinha com você. Qual é o nome dele? A propósito," o homem perguntou alegremente. "Eu o chamei de Charles, em sua homenagem. Aqui, eu quero que você dê uma olhada nessas fotos." Rebecca respondeu e entregou um envelope para o homem. Charles ergueu sua sobrancelha em surpresa depois de abrir cuidadosamente o envelope. Havia várias fotografias dentro das quais mostravam um edifício de 2 andares que se assemelhava vagamente a um centro médico. "E então, este é seu novo local de trabalho, Sr. Adams. Comprei este edifício para você e ainda consegui arrumar todo o equipamento necessário para o futuro centro de obstetrícia e ginecologia." Rebecca olhou para o homem naquele momento. As lágrimas brotaram nos olhos de Charles, que depois queimaram suas bochechas bronzeadas, enquanto escorrem pelo seu rosto. "Mas como posso voltar ao trabalho? Sou um sem-teto com um problema com a bebida." O homem gaguejou, mas Rebecca cobriu suavemente sua boca com a mão. "Não, Charles, você não é mais um sem-teto. Pode ficar comigo agora." A empresária sentou-se e fez um gesto para o homem entrar no carro. "O que eu tenho a perder? Posso sair dele a qualquer momento." Charles pensou e aceitou a oferta de Rebecca. Foi preciso Charlie Adams 2 semanas para voltar à vida normal. Durante esse tempo, o homem se barbeou e foi ao cabeleireiro e a um salão de manicure e parou de beber. Para a sincera surpresa de Rebecca, Charles limpou-se bastante, bem na frente dela. Agora estava um homem atraente de 40 anos, que tinha alguns cabelos grisalhos nas têmporas que lembravam a vida difícil do homem. "Bem, lá está ele. Está muito melhor agora. Você definitivamente parece o chefe de uma clínica," Rebecca disse com um sorriso no fundo do rosto. Ela imediatamente gostou de Charles, que teve que passar por tantas dificuldades.
Rebeca ainda não sabia, mas esses sentimentos eram mútuos. O que ela também não sabia era que cerca de 6 meses depois, Charles a ajudou a dar à luz a seu filho. Ele faria mais tarde pedir ela em casamento. Ao contrário de seu primeiro encontro, o homem não era mais sem teto ou pobre, mas era o chefe de um proeminente centro pré-natal que era famoso muito além das fronteiras estaduais. Criando um filho que levava seu nome, Charles finalmente encontrou a felicidade da família que ele tinha sonhado por todos esses anos. Entretanto, Rebeca começou a insinuar ao marido que seria bom ter outro filho que, segundo a tradição familiar, também deveria ser entregue pelo pai. Mas que histórias, meus irmãos! Se você gostou dessa história, não deixe de compartilhar e se inscrever-se no canal. Deus abençoe, um forte abraço.